Oi gente, começando aqui mais um Study Vlog pra vocês. Já aproveitem, se inscrevam no canal, deixem um like de vocês, ativem o sininho e compartilhem o vídeo com os amigos de vocês. Aqui eu não tô bem estudando, eu tô fazendo um lettering bem bonitinho que eu resolvi fazer no domingo pra descansar um pouco, fazer coisinhas que eu gosto. Não estudei no domingo, mas ficou bem legal. Então se vocês quiserem ver o resultado dele, é só ir no meu Instagram de estudos, que é o malena.studies, que lá vai ter a foto dele e também vários outros resumos e várias dicas de estudos que eu posto por lá. Então aproveitem e sigam, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E de noite eu resolvi terminar de fazer uns desenhozinhos que faltavam nesse mapa mental que vocês viram lá no meu Study Vlog passado. E o resultado final dele já tá lá no meu Instagram de estudos e ficou muito legal. Então se vocês quiserem ver, vão lá também. E é isso, então eu basicamente fiquei fazendo uns esboços mesmo, copiando desenhos, né, de alguns geossítios que tem aqui na região do Seridó. E foi basicamente isso. E no fim de semana eu não gosto de estudar, é o meu momento de descansar e de fazer coisas que eu gosto, como letterings, como desenhar. E eu também tento ser produtiva, com posts e vídeos aqui pro canal. Hoje é segunda-feira de noite, eu tô aqui fazendo algumas coisinhas, tô terminando o mapa mental que vocês viram no último Study Vlog, que eu só faltam uns desenhinhos que eu preciso fazer aqui e aqui, isso. E eu também vou organizar, né, meu mês, porque hoje é dia 1º de junho e eu quero organizar tudo. Eu tava pensando em fazer, tipo, de verdade um bullet journal, mas eu já tenho um planner, então às vezes eu fico, não irei fazer muito trabalho à toa. Mas é isso, então agora eu vou dar uma organizada nas minhas coisas e é isso. Então, como eu falei, eu gostaria muito de ter um bullet journal, eu acho muito bonito, eu amo ver vídeos sobre, eu adoro ver posts sobre lá no Instagram. Só que a verdade é que eu não tenho paciência pra ter um, sabe? Porque a pessoa tem que ser bastante dedicada pra organizar todo o mês dela no bullet journal. Eu acabo preferindo usar o planner que já vem todo pronto e eu só preciso escrever mesmo. E é basicamente isso que eu tô fazendo aqui, tô organizando todo o meu mês de junho no planner, botando meus objetivos da semana, meus objetivos do mês, o meu habit tracker e tudo isso. No outro dia de manhã, eu resolvi arrumar alguns desses desenhozinhos do mapa mental, que eu precisava fazer alguns ajustes, e depois eu fui começar os meus estudos de verdade da semana. Pra quem não sabe, eu curso Geologia na universidade, e esse daqui é meu livro para entender a Terra de Geologia Geral, e você sempre vê ele aqui nos meus Study Vlogs, porque durante a quarentena eu só tô estudando Geologia Geral. Porque como eu não tô tendo aulas online, eu prefiro estudar aqueles assuntos, né, que me motivam mais e que eu gosto mais, pra continuar nessa animação, para quando as aulas do curso voltarem, já que eu comecei esse ano. Mas parece que a minha faculdade, que é a UFRN, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá pensando em fazer um semestre de 45 dias aproximadamente de aulas online. Então talvez eu comece a ter aula online nesse mês. E eu sinceramente não sei o que esperar, porque provavelmente as matérias que vão estar liberadas, né, para eu ter essas aulas vai ser Cálculo e Geologia Geral. E as duas matérias têm uma carga horária assim bastante grande, então eu vou ter que ter aula todos os dias. E talvez isso seja um pouco cansativo, ainda mais porque cálculo é uma matéria difícil que a gente tem que estar constantemente estudando, fazendo exercícios, né? Mas enfim, eu espero que dê tudo certo e com certeza vocês vão ver por aqui como vai ser essa minha rotina de aulas online, né? Já que muitas pessoas estão tendo e eu não estava tendo, agora eu vou ver de verdade como é que é o EAD, se realmente é tão complicado como as pessoas falam e tudo isso. Então aproveitem e já comentem aqui embaixo se vocês estão tendo aulas online, se vocês estão tendo aula EAD ou não, e me digam quais as principais dicas que vocês teriam pra mim agora que eu vou começar a ter, e qual a principal dificuldade de vocês também, que eu quero saber mais ou menos pra já começar, né, esse EAD um pouco mais preparada. E aqui eu tava vendo umas palestras online, ao vivo, que estavam tendo no YouTube relacionados com coisas de geologia. Então eu tava estudando e escutando a palestra ao mesmo tempo. Eram assuntos assim um pouco mais complexos pra mim, já que eu tô no início do curso. Mas mesmo assim foi legal aprender e ver algumas outras coisas mais avançadas e que me despertam talvez um possível interesse nessa área futuramente. Aqui eu tô terminando de fazer aquele resumo que vocês viram eu fazendo no Study Vlog passado. Essa matéria de sedimentação é muito grande, então eu tinha várias coisas e vários resumos pra fazer. O capítulo é enorme, e por isso eu tava terminando de passar algumas anotações que eu tinha feito na semana passada a limpo e terminando de estudar o capítulo. Eu também aqui peguei um flashcard pra complementar esse resumo, porque não ia caber na folha.
e eu queria deixar o outro lado da folha para começar o assunto de bacias sedimentares. A caneta que eu tô usando para fazer esse flashcard é o Nipin 0.1 e esse subtítulo, né, esse tópicozinho em lettering que eu fiz foi com a minha caneta da Cipa que eu comprei lá no AliExpress. Foi super barato e vieram 3 canetas de 3 tamanhos diferentes, brush, todas e preta. Então eu indico muito para quem quiser. E, ó, essa daí é a caneta. Ela é muito, muito boa, sério, eu gostei muito. E depois, no outro dia de noite, na verdade, no mesmo dia de noite, eu continuei esse flashcard. Gente, é porque assim, o meu dia era muito interrompido, porque tinha o almoço, eu tinha que agendar alguma coisa aqui em casa, então eu nunca conseguia terminar uma coisa, começar uma coisa e terminar naquele horário, por isso que eu terminava e fazia em momentos fragmentados do meu dia, e também por isso que a iluminação acaba ficando um pouco diferente aqui no Study Vlog, mas o que importa é que eu tô estudando e fazendo tudo isso, não é mesmo? E assim, falando agora um pouco sobre flashcards, eu gosto muito de usar os meus para complementar resumos, mas eles são uma ótima ferramenta para você revisar assuntos também. E o que você pode fazer? Nele tu vai escrever os principais tópicos de uma matéria para você revisar. Então quando tu estiver estudando um assunto, tu lê aquele tópico e tu tenta auto-explicar, fala para você mesma a que aquele tópico se refere, o que aquilo é dentro do assunto, dentro da matéria e todo esse tipo de coisa. E aqui começamos mais um dia com o meu leite, meu cereal básico de todos os dias. Vocês já estão cansados de ver eu comendo cereais por aqui. Mas enfim, tomei meu café da manhã e depois já fui pra mesa e comecei a estudar. E assim, eu sempre começo o meu dia de estudos organizando o meu planner. Eu marco tudo que eu fiz no dia anterior, todas as coisas que eu quero fazer para hoje, todas as minhas metas, objetivos, e também fazendo o YouTube e o Insta Tracker, que é basicamente um controle que eu tenho sobre meus seguidores, inscritos, visualizações e todo esse tipo de coisa, para ter um controle maior de como está indo o meu crescimento, engajamento e tudo isso. E aqui do outro lado do flashcard que eu tinha feito ontem, eu continuei botando outra matéria, porque eu tinha esquecido que eu já tinha algumas anotações prontas no meu rascunho, no meu caderno de rascunho, e eu tinha esquecido de passá-las a limpo para esse resumo. Então continuei, era pouquinha coisa, era mais sobre a parte dos oceanos mesmo, e no final deu tudo certo. E com os meus marca-textos da Faber-Castell, eu fui grifando as partes mais importantes de acordo com o meu color code desse resumo, que eu já expliquei melhor sobre eles lá no meu Instagram também. Eu gosto de usar, por exemplo, o rosa para palavras importantes e o laranja se refere mais a frases que explicam algo, frases que vão me ajudar a compreender melhor aquele assunto e aquela matéria. Então eu acho muito importante tu ter um color code para tu se organizar melhor e entender bem a matéria. Então, gente, esse foi o resultado do flashcard no meu caderno inteligente, complementando o resumo, e depois eu só quis adiantar outro resumo fazendo o título, fazendo o lettering do título desse resumo sobre bacias sedimentares. Se vocês quiserem ver com mais detalhes como foi que eu fiz esse título, passo a passo, tudo bem direitinho, é só ir lá no meu Instagram de estudos que tem o IGTV explicando tudo. Então, esse foi o vídeo da semana, esse foi o Study Vlog. Já deixem um like de vocês, se inscrevam no canal, comentem se vocês chegaram até aqui, o que vocês acharam do vídeo. E também ativem a notificação para vocês não perderem os outros vídeos que eu posto durante a semana. Sigam meu Instagram de estudos e é isso, até a próxima!